noite! Nossa, a voz saiu até meio rouca, né? Que eu tô meio rouquinha hoje. Bom, hoje o Super Pop está imperdível. Temos aqui uma polêmica à vista. Simone Garuti foi a um local onde acontecem sacrifícios de animais. Polêmica. Que forma vocês sacrificam? Vamos lá. É com a faca, sacrificando, cortamos o pescoço dele como pra comer, pra consumir. Cabrito nunca foi proibido de matar. Também. Qualquer animal é proibido, né? O que vocês acham? Pode ou não pode? Mas isso acontece sim. Quer ver? Coloca aí um pedacinho onde a Simone foi parar pra ver esse absurdo dos sacrifícios de animais. Coloca aí. Investigação especial. Diz que mataria um cabrito e 5 frangos. Eu tenho até as fotos aqui, ó. Você reconhece? Esse lugar é a sua casa, não é? Eu digo absurdo, mas se eu disser pra você que existe um estado no Brasil que a lei permite sim que os animais sejam sacrificados. Então, se a lei permite, isso pode acontecer. E nós temos aqui quem? Ele, o vereador Edson Portillo. Ele é um dos autores de uma lei que permite o sacrifício de animais em ritos religiosos. Exclusivo. Ameaçaram de morte, me rotularam na minha cidade como alguém que criou uma lei para matar gatos e cachorros. Isso é um absurdo. Não perca, o Super Pop de hoje está muito polêmico. Mas agora, eu vou falar, viu? Difícil esse negócio de rito religioso, porque eles têm uma crença, mas coitadinho dos bichinhos, né? Nossa. Bom, e hoje estamos num Super Pop que realmente vai dar o que falar. A minha pergunta é, você que gosta de animais, você acredita que a matança em prol ao credo é possível ou não? E se eu te falar que existe uma lei que oficializa isso no estado do Brasil, é legal você matar um animal num rito religioso. O que você acha? Bom, eu tenho aqui algumas pessoas que vão me ajudar a debater o assunto. Eu vou falar boa noite ao Felipe Campos, jornalista e apresentador. Tudo bem, Felipe? Olá, gente, boa noite. Boa noite, Luciana. Que coisa boa Felipe tá arrasando lá no SBT. Parabéns, viu? Obrigado. Toda sexta-feira, quem convence ganha mais. Eu, Suzy Camacho, Vida Vlat, Elias Mato Grosso. O programa tá fantástico. Todas as sextas-feiras, às 8h15 da noite, quem convence ganha mais. Parabéns. Felipe, você é a favor ou contra o sacrifício de animais num rito religioso, por exemplo? Eu sou contra. Ok. E qual é a sua religião? Por incrível que pareça, eu cultuo, eu sou praticante do culto afrodescendente, que é mais conhecido como Candomblé, não é? Porém, eu sou um estudioso da religião, né? E existem várias formas... Várias linhas. De você... Não, e existem exercer o culto. E existem várias formas de você fazer uma oferenda sem que ela seja com sacrifício animal, por exemplo. Eu vou falar boa noite para a doutora Eliana Passarelli, promotora de justiça. Boa noite, doutora Eliana. Boa noite, Luciana. Bem-vinda, muito obrigada. Então a senhora está... Pode chamar de você? Claro, deve. Você é a voz da lei aqui. Acredito que sim. Gosta de animais? Amo. Podemos... Eu queria até... É interessante dizer isso, porque nos Estados Unidos existe uma delegacia específica para os animais. Aqui uma pessoa que está chutando um cachorro, que tá... A gente viu aquela foto até no Twitter, eu até postei outro dia, que está esganando um gato. Essa pessoa pode ser autuada? Pode e deve. Nós temos uma delegacia especializada. É Tem? o DPPC contra crimes ambientais. Não, mas não é para papagaio, Não. aquelas coisas que a gente Não. sabe que realmente dão cadeia? Não que eu tenha nada contra, não. Tem que também fazer, mas... Não. É uma delegacia especializada em crimes ambientais, inclusive em crueldade de animais domésticos, seja de mas qualquer tem que espécie. pegar fazendo, por exemplo, você tem que pegar pessoas ganando o cachorro ou não? Não. É só se ter a notícia que tentou esganar ou de fato esganou. Tipo denunciar, então, doutora. Pode ser denúncia anônima, 180. Ok. 181, perdão. São as denúncias feitas à delegacia, à polícia judiciária, né? Muito bom. A polícia judiciária, onde qualquer pessoa pode dizer assim, olha, meu vizinho maltrata o animal chora a noite inteira, bate, qualquer coisa. Ótimo. Coloca aí uma matéria explicando mais ou menos o que está acontecendo. Coloca aí.
A internet é uma poderosa arma para denunciar a violência contra os animais. No Rio de Janeiro, a morte de felinos no Campo de Santana ganhou destaque nas redes sociais. Os internautas se mobilizaram e protestaram em frente à prefeitura. Outro caso que gerou indignação na web foi a foto de um cão muito machucado postado em um site de relacionamentos. Mais uma prova da força das redes sociais aconteceu recentemente. Protestos nas redes sociais fizeram com que uma famosa grife tirasse de circulação uma coleção de peles. Até o vereador Edson Portillo, apontado como autor da lei que permite o sacrifício de animais em rituais religiosos, foi alvo de manifestações no espaço virtual. Eu vou falar boa noite para Rosângela Ribeiro, gerente de programas veterinários da ONG Sociedade Mundial de Proteção Animal. Boa noite, Rosângela. Boa noite, Luciana. Bem-vinda. Muito obrigada. Rosângela, dá o site da sua ONG, por favor, quem puder ajudar. É www.wspabrasil.org. Ok, muito obrigada. E eu tenho aqui o Pai Guimarães, que é presidente do grupo Guerreiros do Axé. Boa noite, Pai Guimarães. Luciana, boa noite. Um prazer estar aqui com você. Bem-vindo. O senhor, você? Você pratica ritos, né, religiosos aqui em São Paulo? Sim, nós fazemos parte da comunidade de matriz africana aqui da capital de São Paulo. Representamos uma comunidade, uma instituição que representa a Umbanda e o Candomblé. O senhor pratica ritos com sacrifício de animais aqui em São Paulo? Não, eu particularmente não pratico, eu sou um sacerdote umbandista. Ok. Entendeu? A Umbanda não pratica o ritual de imolação ou de sacrifício de animais. Obrigado. O Candomblé pratica, porém... Mas o senhor não, você não? Não. O Candomblé pratica, porém não é da forma como é apresentado e colocado. Ok. No momento que me der a oportunidade. Você quer deixar um telefone de contato? Sim, deixar o nosso site, que é o www.guerreirosdoaxé.com.br. Ok, muito obrigada. Mas agora é onde o programa esquenta, porque eu tenho uma pessoa aqui que era a pessoa que assinou a lei. Não só ele, sozinho, claro, outras pessoas também assinaram essa lei. Ele era deputado na época e hoje ele é vereador e está sendo realmente perseguido por ter assinado uma lei que diz que é legal fazer o sacrifício de animais para rituais religiosos. Eu tenho aqui ele, Edson Portillo, vereador de Sapucaí do Sul, Rio Grande do Sul. Bem-vindo, vereador Edson. Bem-vindo, tudo bem? Nossa, quase me matou. Um prazer estar aqui contigo. Trago um grande abraço do Rio Grande do Sul para ti e para tua galera toda aqui. Muito obrigada. Então, roda aí a explicação do Dr. Edson Portillo, explicando mais ou menos como é que essa história começou. Roda aí, por favor. Edson Portillo nasceu em Sapucaia do Sul, município onde é vereador. Atualmente é coordenador de educação do governo estadual do Rio Grande do Sul. Foi eleito deputado estadual 2 vezes. Em 2003, enquanto exercia um de seus mandatos, participou da comissão que criou a polêmica lei que permite o sacrifício de animais em rituais religiosos, alterando o Código Estadual de Proteção aos Animais do Rio Grande do Sul. Em 2004, o projeto de lei foi votado e sancionado pelo governador. O assunto ganhou repercussão nacional e o vereador está sendo perseguido nas mídias sociais. Edson Portillo afirma que vem recebendo diversos tipos de ameaças. Ele admite ser um dos criadores da lei, mas garante ser contra os maus tratos aos animais. Pela primeira vez, o vereador vem a um programa de TV. Você vai conhecer agora o autor da polêmica lei que permite o sacrifício de animais em rituais religiosos. Vereador Edson, procede o que você acabou de dizer? É verdade, então, que você assinou uma lei apoiando ou legalizando o culto
quer dizer, o sacrifício de animais em cultos religiosos. E hoje não só o senhor não é mais deputado, mas é vereador. Você continua aprovando essa lei que você assinou na época? Gostaria de esclarecer Por favor. a teu programa, a ti, essa grande oportunidade que eu tenho na minha vida política, profissional. Eu sou um professor da rede pública estadual, eu coordeno 79 escolas estaduais e sou vereador em Sapucaia do Sul, no Rio Grande do Sul. Ok. Em 2003, o Rio Grande do Sul, a Assembleia Legislativa, aprovou por unanimidade o Código Estadual de Defesa dos Animais. Por unanimidade. 55 deputados de todos os partidos aprovaram esse código. 3 meses depois, no artigo 2º, onde se refere a maus tratos e sacrifícios, foram enquadrados afirmando que os religiosos de matriz africana no Rio Grande do Sul estavam indo contra o código. Portanto, o ritual que eles estavam praticando, na visão da Associação em Defesa dos Animais, dos evangélicos ligados aos pentecostais e outras entidades, pressionavam esses religiosos a não mais permitir tocar tambor, comprar aves nos aviários e praticar a sua religião. Por isto, nós somos procurados na Assembleia Legislativa por esses religiosos e nós, então, afirmamos a eles que aquele código vinha em defesa dos animais, mas em momento algum tinha o princípio ou a intenção de perseguir e desrespeitar qualquer religião. Vereador, boa noite. Boa noite. Qual é a sua religião? Católico. Você é católico, porém, Católico. E essa quantidade, por exemplo, no Rio Grande do Sul, de espíritas ou de praticantes, você tem mais ou menos a quantidade de eleitores, assim, que está promovendo ou então querendo realmente que essa lei seja aprovada? O que aconteceu? A lei foi aprovada porque nós fizemos no artigo 2º, onde fala em maus tratos e sacrifício, nós fizemos uma emenda. Nós quem? Todos os deputados de todos os partidos. Nós éramos em 7 deputados. Peraí, mas o senhor não é obrigado a assinar, né? O senhor assinou Ocorre porque que na quis. hora da assinatura, os meus colegas não tiveram coragem de assinar. Por que você assinou? Eu assinei porque eu entendo que é uma liberdade de culto. Mas então o senhor acredita que pode matar galinha? Não. Aí o que aconteceu, Luciana, mas me só permite uma Deixa- colocação, eu que sou um religioso, Só me permita. a gente não por favor. pode caminhar, Deixa a gente não... deixa ele terminar. Só me permita, por favor. Acho que ele vai Então, até o que te defender, aconteceu? mas deixa ele terminar. Os deputados entenderam que nós não poderíamos estar perseguindo qualquer religião, inclusive nos seus rituais. Seja matando galinha, seja matando cabrito, seja matando pombos, não importa. O ritual de matriz africana, ele é milenar. Então nós, deputados todos, Mas aí eu vou fizemos uma discordar um emenda. pouco, Luciana. Fizemos- só me permita, eu vou só Luciano. discordar um pouquinho. Só me permita concluir, Não, daí eu também. Porque procedo. senão vai passar a Deixa ele imagem, concluir, passa a deixa- só me imagem, permita a concluir. forma Eu- como é Seja colocada, sucinto, por favor. o Peraí, vereador. deixa ele terminar. A forma... Seja sucinto, por favor. Então o que ocorreu? Os deputados dos partidos não quiseram assinar com medo de perder votos. Ok. E eu fui até o fim. Por isso a lei está no meu nome. Aprovado por 32 votos e 2 contrários. O governador Rigoto, na época do PMDB, sancionou essa lei. Nós fomos parar no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ao qual homologou esta lei. Ok. Hoje está valendo, baseado no artigo 5º da Constituição Federal. Liberdade de culto. Luciano, Mas daí agora, nós temos Pai que Guimarães, pontuar. Felipe, Mas aí nós temos que pontuar 3 situações importantíssimas nessa hora. Primeiro, no candomblé não existe maltratos em animal. Mas como Não mata? existe. Não Mata existe galinha. o maltrato. Veja bem, Luciana. Existe um respeito muito grande pelo alimento que nós consumimos dentro das casas de axé. Certo. Vocês, qualquer um que está aqui na plateia, ele vai no açougue, ele não sabe quem matou, ele É não sabe verdade. como foi manipulada, não sabe nada. Um alimento desse dentro de uma casa Cachorro, de axé, gato, cachorro, gato. não. Gostaria de fazer uma Essa é a má visão que os intolerantes impõem para a Não, sociedade. peraí que nós temos uma investigação que diz que eles matam cachorro e gato. Eu não estou querendo diminuir Luciana, a galinha, Luciana, por Pai exemplo. Me Guilherme, permite mas- 2 colocações. Gostaria de favor. fazer uma Me permite pergunta, 2 por favor. colocações. Da mesma forma que na sociedade nós temos pessoas que fazem parte da comunidade evangélica
e são lá acusados de estelionatário. Nós temos padres que são acusados de pedófilos. Nós também temos em nossa comunidade pessoas que se infiltraram e fazem mau uso da prática religiosa para enganar pessoas. Mas você tá Agora dizendo nós não podemos generalizar. Mas, Pai Guimarães, você está dizendo que o senhor não faz nenhum culto que tenha matança de animais. A O senhor Umbanda não faz. Então, o senhor está apoiando? Mas eu represento uma instituição que representa as instituições de matriz africana, inclusive o candomblé. Mas o E senhor eu sabe que no conheço. Brasil Olha, inteiro Luciana, a lei na não verdade, doentes. eu estudo a religião de matizes africanas, que é o candomblé, há 20 anos. Desde os meus 16 anos que eu estudo candomblé. O que acontece? Existem outros tipos de oferenda que você pode estar oferecendo ao orixá, ou seja lá o que for. Por exemplo, a gente tem uma semente chamada obi, que esse obi, o que ele representa? Ele representa uma hóstia, ele representa uma semente sagrada. Então você pode oferecer o quê? Você pode oferecer uma comida, você pode oferecer Bebida, né? Cigarro, uma canjica, por exemplo. Você pode rezar, essa canjica tem as rezas, todas elas são segmentadas. Então, na verdade, o que acontece? Há uma distorção muito grande quando se fala de religião e quando se fala de satanismo, por Rosângela, exemplo. Rosângela. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Como vocês fazem o sacrifício desses animais? Eu creio que é através da jugulação, né, da degola. E se vocês insensibilizam esses animais antes da degola? Se não há insensibilização, Como assim? há maus tratos. Quer dizer, se droga o Por animal. exemplo, Luciana, todo animal abatido para consumo humano, para consumo de Ele é alimento, drogado antes. na verdade, ele tem que ser feita a insensibilização. Como é que Existe faz uma isso? normativa do Ministério da Agricultura, a normativa número 3. Então, cada espécie tem o seu método de insensibilização. Pra ela não sentir dor. Exatamente. Então pode ser feito através de eletronarcose, que é feito um choque que vai atingir o sistema nervoso e esse animal vai ficar inconsciente antes da degola. Certo. Tá? Isso está na legislação brasileira. Eu gostaria de saber como é E você feita vai me a dizer pra mim que isso insensibilização. daí não provoca dor e não é configurado como maus tratos. Aí o sacerdote de matriz africana, ele pega a galinha, ele reza, ele faz a sua oração, ele vê aquela carne como sagrada. Ao ser sacrificada, ela é limpa, é usada somente o sangue, as vísceras, o pé, a cabeça para fazer a oferenda. E a oferenda, olha só o detalhe, Luciana, a oferenda do candomblé, ela não é largada na rua. Ela não é jogada, quem faz isso são os marmoteiros, são os enganadores da fé. É verdade. Não é religioso de matriz africana, porque o religioso de matriz africana, ele enxerga na natureza, porque nada ele mais enxerga na vida a do ligação que com Deus. O culto afrodescendente, Luciana, gente. nada mais é do que você cultuar a própria natureza. Entendi. Isso é o culto afrodescendente. Deixa eu perguntar uma coisa, Por exemplo, vereador. o Kassab, ele sancionou uma lei aonde ele fechou todas as avícolas em São Paulo. E ele está certíssimo. Não é, doutora? Por uma Porque questão de higiene. você andava na cidade de São Paulo, por exemplo, você tropeçava em despacho, você tropeçava em galinha, Não, mas não é você só isso, tropeçava é em questão de farofa. Mas a lei não foi criada por conta disso. A lei foi criada por uma questão de higienização, De higiene, de mas saúde o que também- pública. mas o que entendeu? também- E Peraí, gente, que o deixa eu candomblessista se beneficiou disso. Vereador, se me deixa eu te permita. perguntar uma coisa. Que tipo de animais essa lei permite que sejam utilizados para o culto? Eu estou aqui com um decreto e Que aí tipo diz de assim no animais? artigo 2º, está bem claro aqui, Luciana. Que tipo de e animais? meus colegas convidados aqui também. Para o exercício de cultos religiosos, cuja liturgia provém de religiões de matriz africana, Quais tipos? somente poderão ser utilizados animais destinados à alimentação humana, sem utilização de recursos de crueldade para sua Mas morte. peraí. Está Vereador, aqui. A China come se cachorro. come cachorro. É isso que eu ia falar. Não, aí o que aconteceu? Na China Criaram come cachorro, uma gato. história na cidade, no estado do Rio Grande do Sul, que os religiosos de matriz africana usavam gatos e cachorros nos seus rituais. Como eu não sou da religião, Sabe por quê, Luciana, vereador? Sabe por que essa ideia? eu percorri mais de 3.000 casas. E? Porque eu não conhecia a diferença entre um banda, porque no Rio Grande do Sul tem nação. Claro. Tem a nação, tem batuque, tem o candomblé. E tem o povo de Exu. São 4 tribos, que eu chamo assim carinhosamente. Eu conheci e vi, nunca enxerguei. Veja bem, eu sou católico. Eu nunca vi um gato e cachorro
sendo sacralizado. E não vai ver. Criaram essa imagem, promotora. criaram essa imagem, ver. Luciana, Não vai me ver, ameaçaram porque de morte, me rotularam na minha cidade como alguém que criou uma lei para matar gatos e cachorros. Isso é um absurdo. E pela primeira vez na vida eu tenho chance de me defender publicamente. Isso é absurdo mesmo. Isso é um absurdo. Se eu souber, nenhuma de alguma coisa, nenhuma pessoa de sã e consciência e sadia mentalmente vai fazer uma coisa dessas. Porque são animais domésticos e da nossa confiança, gatos e cachorros. E não vi nenhum terreiro fazendo isso. Peraí, gente. Essa visão, por favor, calma. Eliana. Olha, Luciana, eu vou ser bem, como sempre, clara, curta e grossa. Se estão tentando matá-lo, é porque em algum momento houve uma sanção do seu governo, lá no Rio Grande do Sul, que permita que também se mate outro tipo de vida. Jamais, porque era o PMDB, a senhora está equivocada. Não era o meu governo. Por PMDB Rigota, eu sou Partido dos Trabalhadores. Eu estou falando do governo maior, meu senhor. Eu estou falando do governo em amplitude de Estado. Não, era uma legislação estadual, a senhora está equivocada. À medida em que há uma sanção de um governador. Doutora, a senhora está equivocada. Eu não estou nem um pouco equivocada. Num segundo momento, eu gostaria de dizer uma outra coisa. À medida em que você tem uma lei desta, é uma lei inconstitucional. Nós poderemos discutir aqui 3 horas e meia. Existe uma lei maior, que é uma lei federal, que proíbe crueldade de qualquer sorte com qualquer animal. Quem determina a crueldade? Portanto, Supremo Tribunal Federal tem que rever. Existe aí uma ação de inconstitucionalidade, dizendo o seguinte: esta lei publicada, seja em Porto Alegre, seja no Rio Grande do Sul, é inconstitucional. Você não me permita. Pelo que eu estou entendendo, está todo mundo aqui do mesmo lado. Por enquanto, todo mundo está torcendo para o bem-estar dos animais. Então coloca o primeiro caso da noite, porque não é justamente o que acontece. É isso que eu estou aqui até discutindo. Coloca para vocês assistirem também o que acontece de verdade. Coloca aí, por favor. Infelizmente, existem muitos relatos de desrespeito aos animais. Recentemente, 2 histórias foram destaque na mídia. Uma envolve o ator Thiago Galhaço e a outra uma companhia aérea. Rio Grande do Sul. Uma simples viagem de avião transformou-se em dias de angústia para Nair Flores, dona do cão chamado Pimpo. Ela embarcou o cão em Porto Alegre, com destino à Vitória, no Espírito Santo. Pimpo não chegou ao destino. O fato criou uma rede de solidariedade nas chamadas comunidades sociais. Entrou para o Trend Topics mundial do Twitter. E até programas líderes de audiência como Pânico na TV ficaram solidários à busca por Pimpo. Todas as pessoas que vão assistir vão atrás do Pimpo. Aqui, ó, vamos mostrar no Pânico Domingo onde está Pimpo e a gente vai conseguir achar o Pimpo. A história de Pimpo fez com que a apresentadora Sabrina Sato se engajasse ainda mais na defesa dos animais. Eu não sei quem tá mais feliz, se a Dona Naira ou se é o Pimpo. Esse não precisa DNA, não precisa nada. É o meu Pimpo. Como que eu ia viver sem o meu Pimpo? A gente sempre se emociona, né? Nessas matérias, assim, não tem como não. Eu acho que é você saber da relação mesmo do animal com o ser humano, assim. A relação do homem com o cão é uma relação muito bacana, eu acho uma relação muito bonita, é muito fiel. Outro episódio